Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, nada melhor do que um jogo de fim de mundo, de apocalipse, para descrever esse vídeo. Eu acho que encaixa perfeito, já que se a gente colocar aqui imagem de traficante com arma, essas coisas todas, o vídeo cai, né? Porque o que incomoda é o que a gente fala aqui, o raciocínio que a gente faz em cima das coisas. E antes de começar a matéria, que foi enviada pela nossa querida irmã Andresa de Moraes, né? Eu nem li a matéria, eu vou ler junto com vocês aqui. Ela diz o seguinte, ó: tráfico ordena suspensão de missas em igreja no Rio de Janeiro. Segundo o padre Disseu Rigo, a ordem de suspensão foi dada por traficantes da região por meio de mensagem no WhatsApp de fiéis. Uma matéria muito recente de 23 de nove de 2022. Por que é que essas coisas acontecem? Por que é que o tráfico, esses chefes todos, nunca são pegos? E quando são, continuam mandando? Eu vou explicar pra vocês, porque eles são testas de ferro. Você acha, meu irmão? Raciocina aqui junto comigo, meu irmão. Vamos pensar junto. Você começa a vender pelas ruas da sua cidade, coloca às vezes até na mala do seu veículo. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso, né? Compra aqueles recipientes térmicos, né? Coloca coxinha, pastel, né? E enche um garrafão de suco e vai vender aí pelas ruas. O que é que logo acontece? Ligeirinho, não dá uma semana não, dependendo de onde você mora é no mesmo dia. Já chega a guarda municipal e bate em cima de você e leva toda a sua mercadoria. É ou não é essa a realidade? Se nunca aconteceu com você, graças a Deus, você já deve ter visto pelo menos acontecendo com alguém, não é? O que é que eu quero dizer com isso? É que o Estado, ele monitora tudo, tudo. Qualquer coisa que você faça, começou a ganhar um pouquinho a mais, já vem a Receita Federal e te dá uma lapada, tá certo? Então como é que pode, num país como esse, como o Brasil? Isso serve para o mundo todo, mas vamos concentrar no Brasil. Como é que pode, num país como esse, né? Eu pago um preço muito alto, inclusive por falar essas coisas. Já deixo logo avisado aqui. Nós tínhamos vários vídeos aqui. Quem é o verdadeiro rei do tráfico mundial? E esses vídeos foram todos deletados, todos banidos. Conspiração, conteúdo duvidoso. Tira, cala a boca desse otário. É assim. Mas o raciocínio continua o mesmo. Então, continuando o raciocínio. Em um país como esse, como é que pode? Onde se é monitorado tudo, tudo é taxado, tudo é sobretaxado, melhor dizendo. O tráfico movimentar bilhões de reais e nenhum sistema ser capaz de pegar isso. Sabe o que é que eu penso na minha cabeça, meus irmãos? E aí é pensamento meu, mas baseado em tudo que eu vejo e pesquiso, é que tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem partidos políticos representando esses caras, isso é fato, e ganham muito dinheiro deles. Esses são os verdadeiros chefes. Recebem doações milionárias, bilionárias, e criam leis, brechas para que os caras possam trabalhar tranquilamente. Esses é que são os verdadeiros chefes. Então os caras vão crescendo tanto, né? Você vende um picolé na sua casa, você é sobretaxado, e os caras vendem isso aqui livremente, enriquece rapidamente, é uma coisa também que vicia, começam a ficar cada vez mais poderosos e chega ao ponto agora de dar ordem para fechar uma igreja. Por que, Davi? Logo contra a igreja? Porque a igreja, por mais que fale que é templo de pedra, é isso, é aquilo, eu prefiro 1000 vezes as pessoas frequentando um templo de pedra, por mais que tenha alguém ali na frente se aproveitando, mas ainda o sentido daquela comunidade é aprender um pouco sobre Deus, e aprende-se muito conversando uns com os outros, e se testemunham muitos milagres, isso é fato. É o que a maioria dos revoltados aqui pela internet, porque eu paguei muito dízimo, eu dava muita oferta, pensando que ia ser salvo. Quem manda você ser trouxa? Se você tivesse se dado o trabalho de ler as escrituras, você não tinha caído nessa. Você teria contribuído para que a igreja tenha energia, para que ela tenha água, para que tenha uma cadeira confortável para você sentar, ventilador, não é? Algumas até ar-condicionado tem. Você teria feito a contribuição para que isso continuasse. Afinal, esses serviços não são de graça. Mas você não tentaria comprar a tua salvação jogando fora o sacrifício do Cordeiro, porque hoje nós vivemos da graça. E não deixa de ser importante a gente viver em comunhão, trocar ideias. Em vários dos nossos vídeos, nós fazemos isso juntos, ou não. Onde tiver 2 ou 3 falando de Deus, a gente está em comunhão, tentando entender melhor a palavra do Criador e aplicar nas nossas vidas. Isso é importante fazer. Então o extremismo leva a tudo isso, porque as pessoas quando vê, estão fechando as igrejas, é bom mesmo, porque isso aí não presta. Meu irmão, não abra sua boca para dizer uma coisa dessa, porque você está pecando e muito. Coloque isso na sua cabeça. O próprio Messias, quando a família dele pensou que ele se perdeu, e perguntaram: onde tu estavas? E ele disse: por que perguntas? Eu estava na casa do meu pai. Ele subiu para o céu ou estava num templo de pedra? É a pergunta que eu faço, tá certo? Não estou defendendo aqui que você só vai ser salvo, mais uma vez, se for para um templo de pedra. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é importante a comunhão, a congregação das pessoas e buscar a Deus juntas, em comunidade. Isso é muito importante. Seja num templo de pedra, seja numa praça de rua, seja de cima de uma pedra, como o Messias fez várias vezes, mas juntando sempre os irmãos ali para trocar ideia, para conversar.
isso sempre foi e sempre será importante. Por mais que tente você se envergonhar da sua fé, meus irmãos. Não caia nessa. Mas vamos lá, vamos ler essa notícia aqui absurda, que me deixa realmente indignado. Em meio a disputas entre o tráfico e a milícia, a igreja de São Jorge, em Quintinho, zona norte do Rio de Janeiro, teve que suspender as missas desta sexta-feira, dia 23 de nove de 2022. Segundo o padre Disseu Rigo, responsável pela igreja, a ordem de suspensão foi dada por traficantes da região por meio de mensagem do WhatsApp de fiéis. Ligamos para a polícia para saber como proceder, pois isso nunca tinha acontecido aqui. O policial disse que eu tinha toda a liberdade, mas que seria prudente fechar. Então hoje, como dia 23, dia de São Jorge, a gente tem 3 missas, uma às 9 da manhã, outra às 17 horas, outra às 19. Reunimos mais de 2.000 fiéis aqui, só consegui rezar a primeira, mesmo assim ouvimos tiro, disse o padre. Esse tipo de coisa, meus irmãos, essa covardia aqui de alguns policiais, de algum setor da justiça, que realmente incomoda as pessoas. Porque a gente viu durante esse mal terrível que a gente enfrentou durante a pandemia, policiais entrarem a pontapés nos comércios das pessoas e fecharem. Ou seja, tinha muito policial ficando muito macho, né? E fazendo isso com cidadão, até batendo no rosto de mulheres. Isso aconteceu, não foram todos, é claro. É sempre bom a gente destacar que a maioria dos policiais são gente de bem, estão aí para nos proteger, para nos defender mesmo, mas tem muita gente ruim também e que se aproveita. E é justamente por causa desses que acaba que a corporação às vezes é injustiçada. Mas no geral, meus irmãos, a gente quando lembra dessas cenas e ouvindo que esses policiais aqui se acovardaram, porque qual era o deles? Não, a gente vai pra aí, vai garantir que o senhor possa abrir. Ah, mas e se vierem os traficantes? Pede reforço, chama o BOP, chama até o exército se for possível, mas tem que garantir a lei e a ordem. Ou não, ou eu tô errado. A lei e a ordem só é garantida pro cidadão pagar multa e ser prejudicado. Porque hoje o que tá acontecendo com a sociedade é isso. Então é lamentável ver isso aqui, é um absurdo ver isso aqui. Eu fico realmente indignado, meus irmãos. Porque se é pra ser assim, então tem que voltar ao que era antes. Olha, não tem Estado, não tem nada. Cada um que se vire. Vai ser a lei do mais forte de novo? É o que tá aparecendo. E pior, né? Porque enquanto você oprime e reprime o cidadão, que o cidadão não pode ter nada. O infeliz do Lula diz o quê? Que se vencer vai tirar até as pessoas que já conseguiram o direito de se defender, vai tirar isso delas, vai tomar. Enquanto os traficantes é o quê? É de fuzil. Então como é que pode um negócio desse? Continua essa matéria, meus irmãos, que é indignante, ela é pequena. Ainda de acordo com o responsável, todo o comércio da região também foi obrigado a fechar pelo grupo. Havia cerca de 300 pessoas na igreja naquele momento. Elas ficaram muito assustadas, foi quando eu levantei a hóstia no momento da consagração. Eu disse a todos que Jesus estava conosco. Os tiros cessaram e só recomeçaram após a missa. Foi algo impressionante, finaliza, porque Deus, né, intercede. Eu não tenho dúvida. Se é certo ou não fazer dia de santo não sei o que, isso aí é um problema particular de quem é católico, tá certo? Né? No caso aqui era São Jorge. Mas a fé das pessoas em Deus, a vontade de ouvir a palavra de Deus é o que faz as coisas acontecerem, meus irmãos, seja qual for a religião. E a gente ouvir isso aqui, né? Eu, se sou governador, se sou alguma coisa, é por isso mesmo que eu não quero, porque eu prenderia os policiais que se omitiram, que se acovardaram de fazer o seu trabalho. O policial não tinha nada que dizer, olha, mas tem um perigo, não. Era pra ele dizer, se tem a denúncia, a gente vai pra aí garantir a integridade de vocês. Era pra ter feito isso. E que se chamasse, que se mobilizasse as forças que fossem necessárias para garantir que os comércios continuassem abertos e que a missa fosse realizada. Esse é o papel do Estado. Que fosse feito o que fosse necessário. Mas isso aqui foi uma covardia, uma pouca vergonha. E, infelizmente, muitas pessoas me dizem que isso aqui é corriqueiro. Onde é que a gente vai parar? Essa é a pergunta que eu faço a vocês, meu irmão. Eu prefiro até nem continuar aqui, porque se eu continuar eu vou acabar falando algumas coisas que eu não deveria. Enfim, esse é o novo mundo melhor, né, que estão fazendo pra nós. Olha como as coisas estão melhor, olha como as pessoas estão mais conscientes. Consciente de quê? Na verdade as pessoas estão fracas, incapazes de se defender, acovardadas. O homem tá ficando cada vez mais feminino e o resultado tá aí. Não tem como esconder, não tem como varrer pra baixo do tapete, bem. Aí eu tenho que falar mesmo, ainda tem gente que pensa em colocar a desgraça, que é uma das mais responsáveis por ter deixado o país mais fraco, ter deixado as pessoas incapazes de se defender, né? E defende isso até agora, que é o Lula. Enfim, meus irmãos, você é adulto, peço que você raciocine sobre tudo que foi dito aqui. Nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde, 5h15 por aí. Fiquem todos com Deus, deixa a tua opinião, eu faço questão de ler. Um abraço e seguimos juntos. Fui!